Muita boa noite. Ixi, meu irmão, é muita demanda. Boa noite. Paz de Jesus, amém? Legal. Podemos fazer uma oração? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos só para ajudar aí no tempo de concentração, tá bom? Obrigado, Paizinho, por mais um momento onde a gente te adora. Muito obrigado, que a tua palavra que é viva e eficaz diz que as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã, e essas são as causas de nós não sermos consumidos. Pai, nós precisamos da tua presença, da tua bondosa mão aqui nessa noite, para que cada adolescente possa sair com um entendimento especial a respeito da tua soberania e dos teus propósitos, Senhor. Nos ajuda a compreender tudo aquilo que vem da tua parte nessa noite. Invade os nossos corações, que a tua palavra possa encontrar aqui verdadeiros adoradores, mas que também possa instigar aqueles que não têm ainda um relacionamento contigo, Senhor, a terem um relacionamento especial a partir de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja, a nossa comunidade, a liderança desse ministério. Cada servo e voluntário cuida de nós, em nome de Jesus. Gente, hoje nós vamos dar prosseguimento à série, né? Todo mundo sabe o nome da série que a gente está vivendo? Como é que é o nome? Bíblia em Foco. Nós estamos nesse mês de fevereiro tendo um tempo onde a nossa ênfase é falar sobre a importância das escrituras, da Bíblia na nossa vida. Quem tem uma Bíblia aí, ou no celular ou de papel, levanta para ver como é que vocês... Olha aí, galera, pode estar no celular também, show de bola. Mais importante do que a física, a Bíblia no celular ou a Bíblia aqui de papel, a própria palavra de Deus nos instrui a tê-la no nosso coração. E aí eu quero com você meditar sobre o porquê que Deus fala, porquê Deus precisa falar comigo e contigo, porquê nós precisamos ouvir a Deus. Esse é o nosso tema aqui dessa noite. Então nós vamos tentar, através da própria Bíblia, responder essa pergunta: por que Deus fala? E eu queria ler com vocês o livro de Isaías, capítulo 55, dos versos 8 ao verso 11. Quem achou, diz amém. Quem está vendo aqui o versículo aqui atrás, diz amém também. Está todo mundo enxergando, então vamos fazer essa leitura juntos aqui. Eu acho que a galera lá de trás não vai conseguir enxergar. Fica aí o estímulo para você vir mais para frente, tá bom? Mas eu vou ler e você vai compreender aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, no capítulo 55 do livro do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Esse texto aqui do profeta, descrito no capítulo 55, para mim traz muitos desafios. E hoje eu queria falar com você, começando através de uma ilustração de uma historinha bem breve. Não é do tempo de muitos aqui, existiu um negócio no meu tempo, apesar dos meus 17 anos de idade, estou ficando velho, mas no meu tempo existia um local que a gente ia jogar videogame, chamado locadora. É do tempo de alguém de vocês aqui? Alguém já foi numa locadora de videogame? E aí eu ia na locadora de videogame, ia jogar principalmente futebol, e o que é que acontecia? Chegava lá na locadora, pedia para jogar o futebol,
na época bem baratinho, era coisa, sei lá, de 2,50, 1,50, sei lá quanto é que era. Chegava lá na locadora e aí ia jogar futebol. Eu já chegava na locadora sabendo que eu ia ganhar todas as partidas. Mas o que é que acontecia quando chegava o primeiro para jogar comigo? Chibata, apanhava. Eu perdia. E aí quando eu perdia aquele jogo, na minha cabeça, eu tinha uns pensamentos tão altos que eu achava que aquele cara ali ganhou sem querer. E na minha cabeça eu estava muito bem, eu ganhei. Chegava outra pessoa para jogar comigo. Aí o que é que acontecia? Essa pessoa chegava para jogar, começava lá, fazia 1-0, fazia 2-0, acabava, o cara virou 3-2. Mas como é que estava a minha cabeça? Tu é um sortudo. Na minha cabeça eu tinha ganhar também. Na minha cabeça eu era melhor do que aquele cara. Já passou por isso? Às vezes dá errado, às vezes acontece alguma coisa, mas você tem um pensamento tão alto, você tem uma autoestima tão boa, que você sempre se coloca como alguém que vence, como alguém que ganha. Talvez você já passou por isso, você fez uma coisa errada, o seu pai te disciplinou, sua mãe te chamou a atenção, mas aí aquilo não desceu para o seu coração. Para você é como se você tivesse ainda certo. O que o texto está falando é que nós somos bem diferentes do nosso Senhor. E que muitas vezes eu e você temos até pensamentos altos sobre nós mesmos. A gente acha que a gente se garante. A gente acha que sem ler a Bíblia a gente vai ficar muito forte com Deus. A gente acha que talvez sem ter vida de oração a gente já sabe tudo de Deus. A gente acha que com mesmo os nossos 11 anos de idade, 10 anos de idade, 12 anos de idade, por mais que a gente não seja tão velho, a gente não seja tão maduro, mas a gente acha que às vezes a gente sabe tudo. A gente acha, no fim das contas, que a gente precisa confiar na força do nosso braço mesmo. E o Senhor está dizendo assim: olha, os meus pensamentos são bem mais altos do que os seus. Sabe de uma coisa, galera? Eu não sei se você sabe o porquê Deus quer se revelar e porquê Deus fala. Mas uma das coisas mais interessantes é quando você se lembra daquele carão que a sua mãe lhe deu quando você era mais novo. Lembra daquele carãozinho que você nunca esqueceu até hoje? Lembra daquela palmadinha que seu pai te deu? Foi só assim, ó. Nem doeu, mas você fez um drama, mas seu pai te chamou a atenção. Lembra disso quando você era mais novo? Alguém tem uma recordação de um momento assim? Alguém aqui lembra de um carão de uma avó ou de um avô? Alguém aqui lembra de um carão do seu irmão mais velho? Sabe de uma coisa, gente? Sabe por que é que você lembra desse carão? Sabe por que é que você lembra desse dia que você foi chamado a atenção pelo seu pai ou pela sua mãe? Você lembra porque aquela palavra, ela não só te visitou. Aquela palavra, ela construiu uma habitação dentro de você. Talvez muitos aqui, como eu, mesmo nessa idade de vocês lembram daquelas pessoas que traumatizaram talvez alguma pessoa aqui entre nós. Disseram que você é feio, disseram que você é burro, disseram que você, falando no cearense, não sei quem é de outro estado, mas você é lesado. Lembra daquela palavra que lançaram sobre ti e até hoje você lembra? Sabe por que você lembra? Porque aquela palavra virou habitação no seu coração. E você está aqui hoje no Radical, você está escutando o louvor, você vai escutar uma palavra agora, mas você só está sendo visitado pelo Espírito de Deus. Você está conversando, você está aqui no culto, mas você está mexendo no celular, você está fazendo outra coisa. Por quê? Porque talvez você está acostumado a ser visitado, mas assim como uma bronca ou um carão que você toma e aquilo faz morada no seu coração, Deus fala comigo e contigo, porque Deus quer fazer morada na minha e na sua vida.
Deus fala porque Ele se interessa com que certas coisas e assuntos que Ele fala precisa entrar no seu coração e você lembrar. Talvez você já tenha alguns traumas. Talvez você lembre de algumas coisas ruins que te falaram. Mas deixa eu te falar, um dos objetivos dessa noite é que a gente, ao trazer a palavra de Deus, a verdade de Deus, libere e lance fora toda mentira que Satanás falou sobre você e toda mentira que você mesmo conta sobre ti. Você é alguém que tem um corpo, e esse corpo tem muitas partes, mas falaram lá da sua barriga e você só lembra da sua barriga. Falaram do seu nariz, você tem orelha, tem boca, tem queixo, você tem sobrancelha, você tem cabelo, você tem pé, você tem braço, você tem joelho, mas o que te traumatizou, o que te marcou, foi aquilo que falaram do seu nariz. Do mesmo jeito que essas palavras alcançam o nosso coração, quando a gente está diante da palavra de Deus, a gente precisa lembrar que as verdades do Senhor, elas vão lançar fora toda mentira de Satanás e que a gente mesmo conta pra gente. É por isso que Deus está dizendo para o profeta que os pensamentos dele são o quê? Mais altos do que os meus próprios pensamentos. Eu até acho que os meus pensamentos são os melhores e que eu, mesmo perdendo uma partida de videogame, eu ainda sou o melhor. Mas o que Deus está dizendo é que nós precisamos encontrar a voz de Deus. E qual é o propósito, gente, dessa revelação? Qual é o propósito de tudo isso que Deus mostra para mim e para você? Eu quero te citar um trecho do livro Bíblia, o livro para hoje do John Stott, que diz assim, ó: alguns podem achar difícil o próprio conceito de revelação. A ideia de Deus se revelar à humanidade parece impossível. Por que ele o faria? Perguntam, e como ele poderia fazê-lo? Contudo, é claro que precisamos que Deus se revele. Não podemos entendê-lo sem que ele o faça. Em todas as épocas, a maior parte das pessoas tem se sentido perplexa pelos mistérios da vida e experiências humanas. Eu e você temos dúvidas sobre a vida. Temos questões sobre o porquê que as pessoas morrem, porque a gente não dura para sempre. Eu, na idade de alguns aqui de vocês, na verdade desde a minha infância, eu não conheci o meu pai e eu logo soube que eu era órfão de pai, mas com 16 anos de idade, eu estava no 3º ano, estava cursando o ensino médio, estava talvez num dos melhores anos da minha vida, estava muito feliz com a turma da escola que eu estudava. No começo do ano, no mês de fevereiro, exatamente no dia 12 de fevereiro, eu recebi na madrugada de uma segunda-feira, às 4 horas da manhã, 2 pessoas que eram da família da minha mãe, e elas foram dar notícia que a minha mãe, que estava internada no hospital por conta de uma virose, havia falecido. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Não para que vocês olhem para a minha história e se comovam, mas para que de alguma maneira, por mais que vocês, jovens, bonitos, saudáveis, estejam aqui sem medo da morte, nós não podemos negar que ela existe. Talvez algumas pessoas entre nós já passaram por isso. Perderam um ente querido, perderam um irmão, perderam uma avó, perderam um tio. Mas nós precisamos lembrar que essa vida cheia de mistérios precisa de alguém que dê uma resposta. Por isso que Deus fala. Deus tem as respostas para os mistérios mais profundos que nós podemos passar. Talvez você ainda não tenha discernimento, entendimento. Você ainda não gastou tempo com a Bíblia. Você ainda não deu foco para as Escrituras. Mas elas falam que nós somos incapazes de compreender totalmente o conhecimento de Deus. Um dos motivos pelo qual Deus fala conosco, e eu queria fazer 3 considerações simples
para você guardar no seu coração nessa noite. O primeiro, que Deus fala conosco para a gente saber quem Ele é e quem nós somos. Saber quem Deus é, saber quem nós somos. Esse é o primeiro motivo que eu queria que você guardasse. Está aí no slide, se eu não me engano, número 8, o Clisman. Saber quem Ele é e quem nós somos. É o primeiro motivo pelo qual nós precisamos compreender o porquê Deus fala conosco. Uma coisa que eu já vi de maneira muito legal na minha infância e adolescência, eu queria muito ter um pai. Aí todo pai legal dos meus amigos eu queria adotar como meu pai. E todas as vezes que a gente estava jogando futebol na escola, o que é que rolava? Do nada, tinha 4 de um lado na quadra, 4 do outro, no caso na linha tem mais um goleiro, né? E aí a gente estava jogando, de repente eu escutava um som de uma voz, e aí eu olhava para o lado, aquele menino que estava no meu time saía correndo. Por quê? Porque o pai chegou e chamou. Sabe aquele seu amigo que você reconhece a voz dele quando ele está perto de você, ele fala, você reconhece? Sabe, você pode estar de costa, mas o seu pai falou o seu nome, você reconheceu. Por que você e eu reconhecemos? Porque há uma cultura desenvolvida que gera intimidade. Relacionamento com Deus precisa ser uma cultura desenvolvida que gera intimidade. Se você tem intimidade com alguém, e no caso você escuta a voz do seu pai, da sua mãe ou do seu responsável desde a infância, você de costa para os seus pais, você reconhece a voz dos seus pais, sim ou não? Você reconhece a voz dos seus pais. Por quê? Porque você tem de tanto você ter intimidade, você gravou aquela voz. Da mesma forma, precisa ser o meu e o teu relacionamento com Deus. Quando Deus te chama, você entende? Quando Deus te chama, você dá atenção? Quando Deus te chama, você presta atenção? E aí eu moro num bairro aqui em Fortaleza que é um monte de casa, junto da outra. Claro, vários bairros são assim. Mas lá nesse bairro, eu comecei a compreender duas coisas interessantes. Quem gosta de gato aqui? De gato? Aí tem a galera que gosta de gato. Quem aqui, meninas que gostam de gato? Cadê as meninas que gostam de gatinho? E os meninos que gostam de gato? Só os machos que gostam de gato? Tem uns 3 aqui desse lado que gostam de gato. Quem aqui tem cachorro, gosta de cachorro? Ah, e os homens aí apareceram, os bulldogzão, ó. Os Rottweiler. Os pitbullzão aqui, ó. Por dentro é um pitbull, viu? Mas por fora é um pincher. Ei, galera. Ei. Uma coisa que eu aprendi lá no bairro que eu moro, eu não sei o que foi que esses gatos fizeram de noite. Eu não sei se eles fizeram uma gangue de gato, uma facção criminosa só de gato. Mas às vezes eu acordo com a briga de gato, né? Aí fica lá um barulho de telha. Um barulho de telha. Vocês moram num lugar assim, é? Aí aquele barulho de telha, né? Meu irmão. E aí o que é que acontece? De vez em quando, eu não sei se esse gato tá endemoniado, mas param lá em casa. Eu saio, aí fica meio assim no muro, um gato todo branco, olhando assim pra mim parado. E aí, meu irmão, fica assim, meu irmão, que gato estranho, brother. Mas eu comecei a ter interesse por gato, por não ser muito fã de gato. Mas eu percebi que os gatos, cara, eles são meio estranhos, né? Quando você chama um gato, ele vem? Vem não. Você chama o gato, o bicho é, né? Desaforado. Mas o cachorro, quando você fala assim, Totó, o bicho corre, meu irmão, vai na sua direção. O nome dele é Levi, o nome do cachorro, é de outro dono. Mas aí você chamou Totó, ele te olha. E aquela galera que tem cachorro bonito, né? Que tem Border Collie, tem aquele Labrador. Quando tem aquele outro lá, o Golden. Caraca, meu irmão, você tá com aquele cachorro, você fica até mais bonito, né não? Ajuda a tua aparência, tua autoestima, né? Apesar do bicho ter a boca podre, né? Cachorro tem um bafo meio podre, né?
Mas eu percebi isso, que o cachorro, ele até te atende, né? O cachorro, ele vai ao seu encontro. Cara, mas o gato é indiferente. E sabe o que é que eu percebo, gente? Que a gente muitas vezes é sem vergonha igual gato. Deus fala com a gente, Deus chama a gente. O meu primo tem um gato peça, gato bonito, com pelão assim, bonitão. Aí eu fui lá na casa do meu primo, o gato ficou olhando pra mim. E eu, meu irmão, que gato estiloso, brother. Ele tá olhando assim pra mim, eu sei lá, você tava pensando, pô, chegou outro cara estiloso aqui em casa, ó. Aí eu olhando pro gato e eu tentando ali uma comunicação, eu Xande, tentando ali fazer alguma coisa. Aí eu fui chegando perto do gato. Quando eu coloquei a mão, meu irmão, no gato, o gato, ó, saiu fora. O gato foi embora. O gato fugiu. Parece a gente. Deus chama, Deus fala. Sabe por que é que Deus precisa me chamar? Porque eu sou especialista em fugir. Lá em Gênesis, Eva pecou. Adão também foi de acordo com aquele pecado. Quando eles foram chamados, a resposta deles foi uma resposta de alguém que parece que não tem entendimento sobre quem é o seu Deus. Percebeu quando você peca muitas vezes? A vergonha que você fica. Percebe quando muitas vezes eu e você falhamos, erramos, transgredimos. Percebe a nossa atitude muitas vezes? Deus chama. Ah, Rafios, que Deus é assim. Percebe como o autor de Hebreus fala e compara a relação de Deus com a gente também com a relação como os nossos pais. Você pegou uma coisa que não era para pegar, seu pai descobriu. Qual é a resposta do nosso ego muitas vezes? Arrumar uma justificativa, mentir, fugir. Deus fala, gente, que nós precisamos nos achegar a Ele para saber quem Ele é e quem nós somos. Tudo isso por quê, gente? Porque nós temos vários trechos das Sagradas Escrituras que afirmam da nossa incapacidade de conhecer a Deus em plenitude e glória. Deus é muito grande. É o próximo slide, o Clisma. Deus é muito grande. Deus é infinito. Paulo fala para Timóteo no capítulo 6, no verso 16, que ele é uma espécie de luz inacessível. Deus é muito grande, o seu brilho não pode ser contido por nós. Moisés, em Êxodo 33, 20, diz que ele nunca foi visto por alguém. Ah, Rafios, mas Deus não falava com as pessoas? Sim, mas essas pessoas não viram a face de Deus. Deus é grandioso e por isso nós que somos pequenos não conseguimos tocar ou não conseguimos interpretar a sua mente. Deus fala conosco para a gente saber quem Ele é. Repete comigo: Deus fala conosco para sabermos quem Ele é. Você talvez está passando por lutas, desafios, dúvidas na sua fé. Talvez você está passando por momentos muito difíceis, mas uma coisa tem acontecido: você não tem encontrado resposta nas suas dúvidas. Talvez porque eu e você ficamos tão autocentrados e focados em nós mesmos, talvez olhando para a gente mesmo, que a gente se esquece, a gente não lembra que o nosso Deus é um Deus muito grande, que nós podemos olhar para Ele e que por mais que o nosso problema seja muitas vezes constante, volumoso e enorme, o nosso Deus é muito maior do que isso. Muitas vezes a solução dos nossos problemas não está no fato de orarmos e pedirmos para Deus resolver as nossas carências, mas muitas soluções dos nossos problemas, adolescentes aqui no Radical nessa tarde e noite, precisam ser resolvidos quando nós contemplamos atributos de Deus, quando nós contemplamos a beleza de Deus, quando nós lembramos que Deus ao longo da história permitiu com que o seu povo passasse por lutas, mas no fim das contas Deus venceu todas elas.
Sabe o que é que acontece com 10 minutos de luta da gente? 15 minutos de luta da gente. Queria pedir encarecidamente aqui, por Raimundinho dos Queijos aqui, minha galera, minha tropa, vocês podem parar de conversar aqui, para eu continuar? Sim ou não? Dá um sinal de legal aqui, para eu entender que vocês ouviram? Beleza. Então o que é que acontece? Nós precisamos lembrar que esse Deus que ao longo da história continua se manifestando, se manifesta. Mas com 10 minutos de problema, o que é que eu faço? 5 minutos de problema, eu pego o Instagram e começo a rolar na barra aqui na tela. Eu posto uma foto que eu não precisava, mas eu vou postar porque é aquela sensação de recompensa, de que pelo menos 10 pessoas ou 1000 pessoas curtiram, aparentemente vai me dar uma sensação de que a vida está acontecendo. E deixa eu falar algo para vocês. Um segundo ponto é que Deus fala para nós sabermos quem nós somos. Nesse mundo que estimula tanto eu e você a questionar quem você é, o porquê que você nasceu, o propósito da sua vida, nós aprendemos com a palavra que Deus nos ensina a compreender quem nós somos. Não dá para resolver, gente, com 10 minutos de problema, 11 minutos de problema. Nós não podemos duvidar de um Deus que há milhares de anos vence. Com 5 minutos de problema, com 1 hora de problema, com 2 horas de carência, nós precisamos lembrar que os grandes homens e mulheres de Deus esperaram no Senhor e que nós vamos também, em nome de Jesus, aprender a esperar no Senhor, amém? Eu não sei vocês, mas uma vez eu já postei uma foto e passaram 10 minutos sem curtir. Eu fiquei ansioso. Eu postei um story e de repente, 15 minutos depois, ninguém viu o story. Eu postei um TikTok e eu vi que o tempo passou e ninguém clicou e ninguém reagiu. Sabe o que foi que eu pensei? A armadilha de Satanás. Ou então é o celular que está com problema. Mas sabe o que era, meus irmãos? Podia ser Deus me ensinando que a única recompensa que eu preciso ter não é um coraçãozinho que aparece vermelho dizendo que alguém curtiu a minha foto, mas o que eu preciso é lembrar de 1 Coríntios 15:3, que Paulo afirma que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Você acha que 20 mil likes é maior do que esse versículo? Você acha que 1 milhão de seguidores é maior do que essa verdade? Eu queria dizer para você que talvez chegou um momento que nós precisamos lembrar que nós somos finitos, nós somos pessoas limitadas, e justamente por isso nós precisamos lembrar em todo tempo do Deus que fala conosco, porque afinal de contas, você pode ser visitado por Deus aqui nessa noite, mas muitas vezes não somos habitados. Somos habitados pelo quê, Rafilski? Nós somos habitados pelaquela pessoa que deu um não e você lembra até hoje daquela pessoa que te deu um não. Talvez você lembre do carão do seu pai até hoje, porque isso fere o nosso ego, fere a nossa natureza humana. E é assim que nós nascemos, descendentes de Adão e Eva, tendenciosos a termos um ego que toda hora, em todo instante se fere. Mas quando nós reconhecemos que nós somos limitados, finitos, que nós somos pequenos, e lembramos que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, nós temos esperança, e nós sabemos que nós não estamos sós, mas nós podemos contar com a grandeza do nosso Senhor, amém? Quem crê diz um amém aí, meu povo. Glória a Deus. Deus não é tímido, gente, em expressar o seu amor sem limites por nós. Por isso que a minha segunda consideração é que Deus fala para que a gente saiba quem nós somos. Deus diz que sou filho amado. A Bíblia diz várias coisas sobre mim e sobre você, mas saindo do aspecto das coisas que nós somos sem Jesus, olha o que João diz em 1 João 3:1: vede que grande amor nos
nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Por isso que mataram Jesus. Existe uma história na Bíblia de um cara que é conhecido em algumas traduções bíblicas como jovem rico. Lucas 18, a partir do verso 18. Esse cara era alguém que era rico, era alguém que cumpria toda a lei, mas ele chegou na frente de Jesus e a Bíblia diz que ele saiu daquele encontro triste. Será que essa tem sido a minha e a sua vida muitas vezes? A gente vem para o culto, a gente vem para a programação, mas a gente chega igual o jovem rico, pergunta aqui no culto o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Ou não, vamos transformar essa pergunta da vida eterna: o que é que eu preciso fazer, Deus, para eu ter uma beleza eterna, que a filha de Deus olhe eternamente para mim? O que é que eu preciso fazer, Deus, para eu ter a beleza eterna, que o Filho de Deus vai passar por mim e ele vai cair de tanta beleza? Olha que unção poderosa. Alguém está me entendendo? Mas aquele jovem chega para Jesus e faz uma pergunta muito importante. E Jesus diz que ele tem que vender tudo. E tudo que ele conseguir vender, ele vai dar aos pobres e depois seguir Jesus. Você fala assim, tio Rafilski, mas é claro que se fosse eu não ia sair triste igual aquele cara. Eu só tenho 2 cuecas, um celular, uma bicicleta, eu dou tudo mesmo. Só tenho isso, eu dou tudo para Jesus. Mas Jesus não estava querendo saber disso, gente. Jesus não estava querendo saber da quantidade de coisas que aquele jovem tinha. Sabia disso? Capítulos antes, Jesus diz que onde está o seu coração, lá vai estar o seu tesouro. Repete comigo: onde estiver o meu coração, lá estará o meu tesouro. Quais são as coisas que eu e você idolatramos que não são dinheiro? Tem alguma coisa que você pensa que você não abre mão até hoje? Tem alguma coisa que você vê que você não abre mão por nada? Tem algum afeto seu que é maior do que Jesus? É isso que Jesus está falando. Sabe por quê, gente? Eu preciso confessar algo para vocês. E eu tomara que o pessoal que vai assistir depois no YouTube não conte para ninguém. Porque vocês aqui que estão, real, presente, vão contar para ninguém. Eu já tive muitos ídolos. E o meu Deus não era Jesus, gente. O meu Deus não era ler a Bíblia. Meu Deus não era estar na presença de Deus mesmo. Meu Deus era outras coisas. Eu queria dizer para vocês aqui que o meu Deus já foi a pornografia. O meu Deus já foi fazer coisas que Deus não queria que eu fizesse. Já foi consumir uma substância proibida. Talvez o seu Deus no momento não seja necessariamente, assim como aquele jovem rico, o dinheiro. Você não trabalha, não é verdade? Você não lava nem suas cuícasinhas. Sua mamãe que lava, bota na máquina, indignada, com vontade de jogar as roupas tudo sujo na sua cabeça. Que eu não sei o que é que tu suja 3 roupas por dia. A farda vai branca, chega segunda-feira, tua mãe te monta todinho. Parece assim a roupa do Dragon Ball, bem bonitinha. Aí segunda-feira tu chega da escola encardido. Tu chega encardido de casa, tua mãe tem que lavar, tua mãe tem que cuidar. Ou seja, tudo isso é para dizer o quê? Perceba, se você está na idade de namorar, viu? Preste atenção se você tem respaldo mesmo para ter um relacionamento agora. Para ficar dizendo para a pessoa que você é o pastorzão, a pastorazona, que você é o homenzão de Deus, que vai fazer isso, sem dinheiro para comprar um picolé para a moça. Eu sei que vocês estão rindo, mas um dia você terá, amém? Esse tempo chegará, olha aí, eita, é forte. É forte.
Amém, gente? Fique atento, porque quando nós sabemos quem nós somos, a gente adoece menos as pessoas. Eu já fui um crente que machuquei as pessoas. Eu já fui um crente que, por conta de achar que eu me basto, eu posso caminhar sozinho, eu não preciso de GR, eu não preciso de CR adolescente, eu não preciso partilhar, eu não preciso confessar. Sabe o que foi que eu fiz? Escondendo meu pecado, escondendo meus erros, meus enganos. Sabe o que foi que eu fiz? Um amigo chamado Thiago Belo, que se chama artisticamente MT, tem uma música chamada Castelo de Papelão. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu me tornei. Um castelo por fora, mas de papelão, frágil, só tinha aparência. Quando nós escondemos quem nós somos, quando nós decidimos não procurar saber quem a gente é, a gente não desfruta daquilo que João está falando, que nós somos filhos de Deus. Como eu falei para vocês, gente, o Salmo 27:10 foi o salmo que eu conheci quando eu fiquei órfão, que diz assim: ainda que pai e mãe te deixem, pai, Deus nunca te abandonará. Eu queria dizer para você que talvez você não está vivendo um tempo legal em casa, talvez você não está vivendo um tempo legal com seus pais, talvez você tenha algumas queixas com seus responsáveis, mas deixa eu te falar uma coisa: esse é o seu pai da terra, que é ser humano, pecador e que também precisa de restauração e precisa do seu amor, respeito, compreensão e submissão. Mas existe um Pai eterno que não falha, que não tarda e que nos completa em amor. Eu vivi o momento mais difícil da minha vida só porque o Senhor permitiu com que eu tivesse a bondade de Deus do meu lado. Entre todas as afirmações que a Bíblia pode fazer, talvez essa seja uma das mais profundas. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se lembre que você é filho em todas as propostas enganosas do seu coração e das pessoas que vão passar na sua vida. Diante de toda proposta, quer seja na sua escola, quer seja muitas vezes na sua casa, lembre que você tem um Pai que é perfeito, que é generoso no seu amor e nos perdoa de todas as nossas culpas e faltas. E eu queria ir partindo para o final, para fazer uma terceira consideração e última do porquê que Deus fala. Deus fala para sermos salvos. E talvez aqui é um dos momentos mais complicados dessa noite. Eu particularmente, toda vez que vou me encontrar com vocês e preciso falar algumas verdades bíblicas, eu sofro um pouco. Primeiro é por reconhecer que muitos de vocês não entendem o porquê precisam de salvação. Tio Rafios, como é que eu preciso de salvação se está tudo bem? Todo dia eu tenho que comer e o que vestir. A minha vida é tão boa que minha mãe deixa eu ir às vezes para a aula sem tomar banho. A minha vida é tão boa, tio Rafios, que meu pai ainda deixa eu ir para a aula sem escovar o dente. A vida é tão boa, tio Rafios, que às vezes eu fico de recuperação em tudinha. E meu pai ainda me leva pro radical. Minha vida é muito boa, eu preciso de quê? Você precisa ser salvo. Você é um pecador e precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Você sabia disso? É duro, né? É estranho às vezes ouvir isso. Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 16, que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para toda salvação, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Tem dois pontos interessantes nessa afirmação, e eu vou começar de trás para frente. Judeu e grego são duas escolas de pensamentos de vida diferentes.
O evangelho de Jesus abraça toda língua, tribo e nação. Primeira afirmação. Segunda, que o evangelho é poder de Deus para que eu e você sejamos o quê? Salvos. Salvos do quê? Da ira de Deus. Salvos por consequência do nosso pecado que nos afasta de Deus. E agora, por conta que nós somos salvos do nosso pecado, nós somos salvos de nós mesmos. Quem é que peca? É Deus ou a gente? Quem é que trai? Quem é que é infiel? Quem é que mente? É a gente ou é Deus? E como é que eu posso tornar isso prático? Através de um testemunho. Em um dos projetos sociais que eu tive a oportunidade, que eu tenho a oportunidade de servir e atuar, e eu compartilhei isso de manhã, e eu queria citar esse exemplo. Eu tive a oportunidade, e esse cara líder do projeto já esteve aqui, eu acho que poucos aqui lembram. Chegou um menino, que o nome dele é Eliabe. Ele chegou com 9 anos no projeto. Ele perdeu o pai com 8 anos. Ele perdeu o pai com 8 anos e com 9 anos ele já tinha um sonho. Achar o cara que matou o pai dele. Ele queria matar o cara que matou o pai dele. Ele chegou no projeto e ele ia se submeter às aulas, ia para aula de musicalização infantil lá comigo, ia fazer parte lá da aula de inglês com um outro amigo que é o tio Dudu, ia fazer parte da aula de reforço, ia ter a oportunidade de ganhar uma prancha, um colete, uma bermuda do projeto para fazer aula de surf. Mas ele disse, eu só vou entrar no projeto, com 9 anos de idade, só vou entrar no projeto se o senhor deixar eu me batizar na facção. Aí o líder do projeto falou assim, eu deixo, pode vir com a gente, você vai se batizar. Passaram-se 3 anos e ele foi batizado, só que foi nas águas, entregou a vida a Jesus. E ele se batizou nas águas, e aí o líder do projeto falou assim, macho, ó, tu tá entendendo? Antes tu queria ser um homicida de uma pessoa, só que tu vai continuar sendo homicida, assassino. E ele de quem, tio? Do teu próprio corpo. Paulo fala que ele tinha que matar os próprios desejos. Porque ele tinha que matar os próprios desejos dele, agora ele tinha que ser um cara que ia matar, no lugar de matar o outro, ele tem que morrer. Esse é o evangelho de Jesus. Jesus fez o que por nós? Morreu para que a gente tivesse o quê? Vida eterna. E nessa terra a gente vai ter que morrer para esse mundo, não é não? A gente vai ter que morrer para os nossos desejos, não é não? Mas deixa eu contar uma história para vocês. Depois a galera do conselho tutelar, sei lá quem era, apareceu alguém lá que era de algum canto, foi questionar lá o projeto, a galera, porque a galera ia batizar o menino, porque o menino era muito novo. Aí quando a galera chegou lá, o líder do projeto falou assim, cara, a gente tem muitas notícias que o menino aqui de 12 anos assalta já a mão armada. Ele tem consciência de assaltar a mão armada, não tem com 12 anos? E por que é que ele não poderia ter consciência de entregar a vida a Jesus? Sabe por quê, gente? Deus fala com a gente, lembra lá do começo? Porque algumas palavras chegaram ao teu coração e elas fizeram morada e habitação. Algumas coisas que você ouviu na sua infância fizeram morada e você lembra até hoje. Quem lembra de alguma coisa que foi falado para você na infância que te traumatizou, foi uma marca negativa? Muitos aqui, não é verdade? Sabe por que a gente lembra até hoje? Porque de todo o coração aquilo nos atingiu. Sabe por que você é quem você é? Muitas vezes você coloca a roupa que você coloca, você fala o que você fala, e você faz o que você faz porque você crê de todo o coração. E por que você não pode crer de todo o coração que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que eu e você fôssemos salvos? Você tem capacidade sim, porque você já faz coisas de todo o coração. Eu sei que talvez você não estuda com toda força, alma e entendimento.
Mas tem outras coisas que você faz com toda a força. Tem outras coisas que você bota todo o seu entendimento. Sua mãe tá lhe chamando, Raimundinho dos queijos, vai almoçar. E tu tá jogando Free Fire, abençoada. Você tá com toda a sua força ali, ó. Todo o seu entendimento. Eita, quando tu tá com a tela no celular. Eita, é com força, só falta furar a tela, menino. Gente, sabe por que é que Deus fala? Porque Deus quer que eu e você sejamos salvos. E justamente porque o poder de Deus para a salvação do homem é o Evangelho, nós estamos falando que a Bíblia precisa estar em foco na sua vida. É porque não existe Espírito Santo Kids, Espírito Santo Teen, Espírito Santo Flame. O Espírito Santo é um só para velho, para jovem, para criança. Por isso que a Bíblia precisa estar em foco, porque não tem uma versão mais adaptada, mais simplesinha para a sua vida. Porque enquanto você está aqui nesse momento, gente, muitas pessoas estão se perdendo. Ou talvez você até está aqui nesse momento, mas o seu coração está longe. Talvez você está até aqui fisicamente, mas a sua mente e o seu coração já foram capturados por uma força e um afeto muito maior. Talvez o seu coração já foi capturado por um afeto que você não compreende. E é por isso que você precisa do Evangelho. Tudo aquilo que rouba o nosso afeto pode virar um Deus, pode virar um ídolo. Pode ser as pessoas que você gosta, pode ser o seu celular, pode ser as coisas que você assiste. Tudo isso pode ser o seu Deus. Inclusive a confiança em você mesmo. Inclusive achar que não precisa de nada. Inclusive a ingratidão de não reconhecer o cuidado de Deus. Inclusive a minha e a sua indiferença com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez existem pessoas na sua escola precisando do Evangelho. Você tem todas as informações sobre o Evangelho. Você faz parte de um GR. Você é filho de pastor. O seu tio é pastor. O seu avô é pastor. O seu cachorro é um pastor alemão. Mas tu vive calado. Tu não fala do amor de Deus para ninguém. Tu prefere que as pessoas prestem atenção na tua roupa, no teu celular. Se o teu celular tem 3 bolinhas, se o teu celular é o celular não sei o que 15, é não sei o que 16, tu prefere que as pessoas prestem atenção no seu andado. Quando eu comecei a ficar grande, né, ou seja, nunca fiquei grande, mas quando eu comecei a ficar assim mais velho igual a vocês, aí eu era muito magro, né, e aí eu tinha uns amigos, não sei o que era, os caras já eram fortes, os caras já eram meio parrudo assim, meio alto, bonito, né, e nas novelas não tinha ninguém com cabelo igual ao meu, né, todo mundo que era bonito era bem lourinho. E aí eu comecei a ficar perigoso para chamar atenção. Comecei a pegar o que não era meu. Comecei a assustar o povo, pichar, andar em cima do trem. Comecei a ameaçar as pessoas. Comecei a ficar violento, carente, querendo chamar atenção, querendo significar. Mas depois que eu encontrei Jesus e vi a obra de Cristo na cruz, eu entendi que eu não precisava fazer outra coisa senão reconhecer os meus pecados e que Cristo Jesus, 1 Coríntios 15:3, morreu por mim. Será que a Bíblia pode ganhar um espaço especial no seu coração? E a banda já pode ir chegando aqui para a gente finalizar. Será que a Bíblia precisa ganhar um espaço no meu coração? Não para eu ser o conhecedor, não para eu ser o cara que chega para todo mundo e é uma referência de quem conhece a Deus, porque a nossa humanidade é tão frágil, a gente é tão pequeno, gente, que muitas vezes quando a gente começa a orar, a gente já se sente maior que o outro, não é não?
Mas orar é justamente para a gente diminuir, para que ele cresça, para que Cristo cresça em nós. Aí a gente começa a jejuar, a gente começa a fazer coisas e a gente se sente até melhor. Mas sabe o que é que acontece? Eu jejuo, aí chego pro meu irmãozinho do GR: ei, macho, tu precisa jejuar, viu? Eu tô jejuando, tá dando certo, e tu precisa jejuar também. Gente, o jejum é para me tornar humilde e eu fico arrogante. A oração é para me tornar mais humilde e eu tô falando mal do outro. A Bíblia é para me diminuir, para eu ficar mais parecido com Jesus, e eu tô ficando mais ignorante. Entende? A nossa humanidade é tão frágil que nós precisamos em todo tempo ouvir a voz de Deus, ter a Bíblia como foco do nosso coração, para que a gente faça a vontade dele, porque a nossa humanidade é caída, pequena. É por isso que nós precisamos ter como foco na nossa vida a palavra de Deus. Lembre disso. Talvez você está aqui, mas o que é que habita dentro de você? Que marcas habitam dentro de você? É normal que algumas lutas e medos habitem dentro de nós. Alguns medos, alguns traumas. É legítimo que eu e você tenhamos sido machucados e a gente encare essas dificuldades no dia a dia. Nós podemos orar? Quem aqui entendeu essa mensagem? Não sei quem veio na semana passada, mas o desafio ao longo desse mês é falar sobre como as Escrituras precisam ser o nosso alimento, precisam ser o nosso foco, como nós precisamos nos submeter ao Deus que o profeta Isaías diz que os seus pensamentos são maiores que os nossos. E eu quero fazer um desafio para você que já convive nesse lugar, que já tem essa cultura, que já vive num ambiente que talvez os seus pais fazem parte da igreja, talvez a sua família faz parte da igreja, você foi para o acampamento radical, mas você sabe que tem uma coisa que você não está focando, é na palavra. Você não se alimenta dela, você não tem Jesus como seu amigo. Talvez a única coisa que eu e você precisamos agora é de humildade. Humildade. O nosso Senhor foi humilde conosco, sabia? Você sabia que o nosso Senhor foi ridicularizado na cruz do Calvário? Você sabia que o nosso Senhor, com todo o seu poder, com toda a sua pureza... Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho consciência da minha impureza. Quem tem consciência da sua impureza, levanta a mão. Quem tem consciência que você não é uma pessoa perfeita, levanta a mão. Quem tem a consciência que às vezes você não ama a santidade de Deus, levanta a mão. Gente, Jesus era dos pés à cabeça, puro, nunca pecou. Ele foi ridicularizado na cruz como o pior dos pecadores. Eu não entendia isso. E quando eu comecei a colocar a Bíblia como foco, eu comecei a ver Jesus em todos os livros da Bíblia. Eu comecei entendendo, claro, lá em Gênesis, numa história das minhas preferidas, que é a história de um casal muito legal, que se chamava Abrão e Sarai. Depois virou Abraão e Sara. Com mais ou menos 90 anos, Sara foi mãe. Não tinha mais idade. Mas quando Deus falou que Sara seria mãe, Sara começou a rir. E aí sabe o que foi que aconteceu? Ela, apressada, decidiu deixar com que Abraão desse um filho para ela, com a sua escrava Agar.
Sabe o que foi que aconteceu? H deu a luz. E quando H deu a luz, a Bíblia fala que H se ensoberbeceu. Muitos de nós, quando damos à luz a alguma coisa, muitos de nós, quando vencemos em algo, nós ficamos ensoberbecidos. A Sara riu. Sabe como é que depois de um tempo Sara fica grávida e dá luz a um filho que significa o nome dele, risada, que é Isaac. Sabe por quê, gente? Porque Deus quer nos transformar ao ponto de nós enxergarmos e termos consciência que não há nenhuma força em nós, e tudo aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Deus fez aquilo que era impossível, que era Abraão ter um filho com Sara. Deus continua fazendo impossíveis. E tem um cara que é o Gideão. Gigi vai para a guerra contra um monte de filisteus. E aí tem 32 mil com ele. Aí sabe o que é que Deus fala? Gigi, tem muita gente contigo. Precisa de menos. Senhor, mas tem muito filisteu, e eu preciso de gente para guerrear. Gigi, tem muita gente. Faz um teste aí, Gigi. Pergunta quem é que é frouxo e quem é que é corajoso. Sabe quantos ficam? 10 mil com Gigi. E aí Deus fala: Deus, tem 10 mil, agora nós vamos. Deus, Gigi, tem muita gente. E aí Deus tem umas coisas engraçadas. Pede pro Gigi fazer outro teste. Vai pro rio, e aqueles que lamberem água igual um maluco, um cachorro, vão contigo. Mas quem ficar assim normal, bebendo água, não vai pra guerra não. Sabe quantos ficaram? 300. Quando Gideão foi guerrear contra milhares de filisteus, Deus fez um desentendimento no meio dos filisteus, e Gideão com 300 ganharam a guerra. É ridículo, gente. Ridículo. É impossível a nossa mente imaginar que 300 pessoas ganharam de milhares. Mas Deus só faz coisas em nós quando nós sabemos que nós precisamos ser ridicularizados, ao ponto de não ver força nenhuma em nós, mas ver força completamente em quem? O nosso Senhor. O nosso Senhor foi ridicularizado, e isso para o ser humano é loucura. Um Deus perfeito que se coloca numa cruz em prol da minha e da sua vida. Talvez você não tenha entendido o quanto que você precisa de Jesus nesse momento, mas eu quero te desafiar a colocar a palavra de Deus como foco para esse ano. Tio Rafios, que eu não coloquei nenhum foco para esse ano. Meu único foco é acordar cedo, ir para a aula, estudar e passar pelo menos esse ano por média. Eu queria te desafiar a colocar a palavra de Deus, que é alimento, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E se você entendeu essa mensagem, quer dizer assim: tio Rafiuski, eu me arrependo, eu entendo que eu não estou lendo, que eu preciso de Jesus. Eu não quero perguntar isso para que você sinta culpa, certo? Culpa, e aí você vai porque o tio está falando. Mas se você entendeu que você precisa, fica de pé, faz esse voto com Deus e diz assim: eu quero botar a Bíblia nesse ano na minha vida como prioridade. Eu quero colocar a palavra de Deus, não é a palavra da minha mãe, do meu pai, pode ser alguém da equipe, pode ser alguém aqui dos voluntários, pode ser alguém aqui da galera mais velha. Mas se você entendeu e quer fazer uma decisão assim, ó: eu quero esse ano colocar a Bíblia em foco, eu quero esse ano fazer isso, eu quero fazer isso para a minha vida. Quem aqui tem essa coragem de diante de Deus dizer assim: Deus, eu quero assumir um compromisso contigo e com a tua palavra? Tem alguém aqui que quer colocar a palavra de Deus como foco esse ano? Só a equipe ali atrás, o meu amigo mini pastor, meu abençoado. Tem mais alguém aqui? Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes, Senhor.
E nós queremos, em nome de Jesus, orar para que esse ano, Deus, a Tua palavra seja o nosso foco, que a gente tenha tempo de qualidade na Tua presença, Senhor. Eu oro por cada adolescente aqui para que eles se dediquem a Ti, lendo as Escrituras, estando em GR, vivendo uns aos outros na prática, Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, Te agradecer, Senhor, porque nessa tarde e noite o Senhor falou conosco aqui. E a Tua palavra diz que o Senhor é como aquele que vai atrás de uma ovelha. Muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes o que nós precisamos é só de humildade, Senhor, para reconhecer que o Senhor é tudo que nós queremos na nossa vida. Por isso que nós cantamos isso a Ti, Senhor, reconhecendo a Tua bondade aqui nesse lugar. Nos dá uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.